Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com IA, inteligência artificial, para poder te trazer aqui uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, que satisfação, hein? Vamos finalizar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 49 e 50 e fim desse livro. E no 49, Jacó, já idoso, próximo da sua morte, reúne seus 12 filhos para poder abençoá-los e proferir palavras proféticas sobre o futuro de cada um deles e de suas respectivas descendências, de acordo com aquilo que Deus passou para ele, né? Essas declarações não são mero desejos que ele tinha, mas revelações inspiradas que delineavam o caráter e o destino das futuras tribos de Israel, que viriam ali de cada um dos filhos dele. E ao abençoar cada filho, ele dá instruções específicas também sobre o seu sepultamento, dizendo ali claramente que ele queria ser enterrado não no Egito, mas em Canaã, né, lá na sua terra, ao lado dos seus antepassados, né, de Abraão, de Isaac, né, de seus pais ali, avós e mãe e avós também, né? E aí ele faz ali José prometer para ele que levaria ele para lá depois de morto. E no capítulo 50, né, após a morte de Jacó, José ordena que seu pai seja embalsamado, um processo que durava ali 40 dias conforme os costumes egípcios, né, e depois disso o luto oficial no Egito, que durava 70 dias, demonstrando também respeito à importância de Jacó que todos tinham ali, e aí ele quer levar lá, ele pega o pai, né, morto para levar, para ser enterrado em Canaã, para cumprir o desejo, né, aquela promessa que ele tinha feito ao próprio pai dele. E após o sepultamento de José, seus irmãos retornam ao Egito. Ele vai, sepulta, vai com todo mundo e depois retorna. E temendo que José buscasse vingança pela venda como escravo, né, depois que o pai morreu, eles falaram, agora ele vai passar nós no fogo. Né, temendo isso, eles pediam ali que José os perdoassem. E José, emocionado, falava que vocês não precisam ficar preocupados. Né, não vai ter vingança, não tem nada disso. Reconhecendo que, embora eles tivessem tentado mal contra ele, Deus transformou aquela situação, né, em bem, preservando muitas vidas. Deus usou o mal para trazer bem. José era bem tranquilo quanto a isso. Né? Ele tinha o perdão muito claro dentro do coração dele. Né? E aí ele vive também, a Bíblia vai falar que ele vai até os 110 anos de vida, testemunhando a terceira geração de seus descendentes. E antes de morrer, ele reafirma a promessa de Deus de conduzir os israelitas de volta à terra prometida. Né? Fala, aqui não prosperamos aqui, mas nós vamos voltar para a nossa terra, a nossa descendência vai voltar. Né? E quando isso acontecer, jurem que vão levar os meus ossos. Né? E após a sua morte, José foi embalsamado e colocado em um caixão enterrado lá no Egito mesmo, né? Cumprindo a promessa divina. E aí, 3 lições que a gente pode tirar aí desses 2 últimos capítulos do livro de Gênesis. 1. A importância de um legado espiritual. Jacó, ao abençoar seus filhos, ao expressar o desejo também que ele tinha de ser sepultado junto com seus antepassados, ele demonstra a relevância de transmitir valores e promessas divinas às futuras gerações, assegurando ainda que a fé e os compromissos com Deus fossem mantidos vivos, né, independente do tempo que fosse passar. Número 2, o poder do perdão e da reconciliação. A atitude de José em perdoar seus irmãos, reconhecendo a mão de Deus, né, em transformar o mal em bem, ensina a gente sobre a importância de liberar o perdão e confiar nos propósitos divinos, mesmo diante das injustiças sofridas. E ele teve a consequência de só prosperar. Né? Ele foi alguém misericordioso e prosperou muito na terra. E 3, a fidelidade de Deus e as promessas. Tanto Jacó quanto José demonstraram confiança nas promessas de Deus referente à terra de Canaã, né? A terra prometida. E essa fé inabalável nos mostra que Deus é fiel e ele cumpre as suas promessas no tempo dele, não no nosso. Né, e independente das circunstâncias que a gente vê, né, na nossa frente. E por fim, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos por Tua palavra, agradecemos que Tu nos ensinas, Senhor. Obrigado por terminarmos esse primeiro livro. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui comigo. Oh, Deus Pai, eu te peço para que o Senhor venha a iluminar cada uma delas, a proteger, a abençoar, para que a gente consiga, Pai, ter a disciplina, a consistência de chegar até o final da Bíblia. Ó Senhor, sabemos que tem dias que é difícil, que é desafiador, mas nós pedimos ao Senhor para que esteja conosco, que a gente não só leia, não só veja esses vídeos, mas que a gente possa, Pai, internalizar aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente possa aprender, Senhor, com aquilo que o Senhor tem através da Tua palavra, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai, ajuda-nos a ter as valências, como por exemplo tinha José, Pai, que perdoava. Ensina-nos, Pai, o melhor que tem da Bíblia, para que de fato faça prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E aproveita que a gente está começando um livro novo e compartilha, né, com aquela pessoa que você sabe que gostaria de estar ouvindo, que poderia influenciar na vida dela, porque a partir de amanhã começa livro de Êxodo, que também é muito, muito, muito top. Deus abençoe e tamo junto. Comenta também aí o que você achou desse livro.